Olá, boa tarde. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Podem me dizer se o som está bom? Obrigada pela interação. Muito obrigada. Isto tem sempre um delay, podem só dizer se o som está bom, por favor? Olá! Tudo bem? Olá, boa tarde. Podem dizer só? Ok, obrigada, muito obrigada. Então o som está bom. Vou só aqui fixar o tema da live. Já está. Ok. Espero que estejam bem para iniciar. Olá, boa tarde. Espero que estejam bem para iniciar esta live sobre stress. Obrigada. Hum, ok, está tudo bem, pronto. Eu realmente já fiz tudo o que vocês disseram para o meu cabelo ficar mais macio, mas eu já percebi, não posso lavar o cabelo no dia que eu venho. A resposta está muito gelado. Está muito calor aqui, não sei como é que está aí na sua cidade, no seu país, mas aqui está muito calor. Ou na tua cidade, eu disse que agora vai ser difícil tratar por tu. Vocês pediram para começar a tratar por tu e agora vai ser um bocadinho complicado. E então hoje vou iniciar, então vou fazer uma live sobre stress. É algo que tem atingido muitas pessoas devido a este mundo tão volátil, não é? E então, olá, boa tarde. E então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é como é que o stress vos tem atingido? Se por acaso atinge, acredito que se vocês estão aqui a ver-me é porque o stress atinge-vos, não é? E quais são as consequências dele que vocês têm tido? Eu tenho clientes que vieram até mim devido ao stress e elas tinham diversas consequências, como dor de cabeça e outro tipo de consequências. E as pessoas normalmente, como não têm este conhecimento, e é isso que eu venho partilhar isto convosco hoje, elas pensam, dor de cabeça, vou tomar Brufen, vou tomar Benuron, vou tomar alguma coisa e isto passa. E depois viemos a descobrir que era realmente o stress e as dores de cabeça foram eliminadas. Eu fiquei muito feliz. E tem acontecido, normalmente tem acontecido virem clientes até mim devido ao stress. E os efeitos são imensos. Eu gostava que vocês partilhassem aqui comigo se por acaso sentem algum efeito que acham que possa ser do stress. E lá está, nós todos acabamos por ter stress. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe o stress que nos faz mover ao nosso objetivo, que é o eu stress, que é aquele que nos tira da apatia, quando aquelas pessoas estão numa apatia tão grande que não conseguem fazer nada, é porque não têm esse bom stress, tá? Porque nem todo o stress é mau se for bem utilizado. É isso que vamos ver ao longo desta live, tanto stress como preocupações. Vamos olhar para todos os pontos a nível de stress, porque é que ele vem, porque é que este stress diário, eu não estou a falar de um stress pontual, de algum trabalho que tenho que entregar que seja um bocadinho mais complicado, não estou a falar desse stress, nem estou a falar daquele que é o eu stress, que é aquele stress que nos faz mover ao nosso objetivo. Eu estou a falar daquele stress diário que as pessoas estão a ser bombardeadas e constantemente elas estão com esse tipo de stress todos os dias e depois, obviamente, vai ter consequências. No caso de uma das minhas clientes era realmente a dor de cabeça. Então, e pode-se somatizar de outra forma, pode ser a dor de cabeça, a irritabilidade, um aperto no peito. Então, ter essa noção de que existe esse stress é o primeiro passo para conseguirmos mudar. E hoje vamos ver aqui muitas ferramentas para vocês conseguirem, olá, boa tarde, para vocês conseguirem mudar e melhorarem esse stress diário que está permanente no vosso dia a dia, está bem? Pronto, se por acaso podem interromper, ao longo da live podem ir dizendo ou o que quiserem, eu depois vou tirando as dúvidas ou tiro no final, não há problema. Muito obrigado pela vossa presença e vou então iniciar. Estava só aqui a questionar-vos e a perguntar-vos como é que tem sido lidar com este stress diário e agora vou começar
Como vocês sabem, acabo sempre por mostrar mais sobre o tema no início, porque nós só mudamos aquilo que conhecemos, então saber mais sobre esse tema no início é o que eu costumo fazer, que é para as pessoas depois, quando eu der as ferramentas, porque eu já vos expliquei, e eu gosto bastante de ser didática, portanto, sempre que houver uma palavra que eu use demasiado técnica, vocês digam, não percebi. Por exemplo, eu posso utilizar muitas vezes as crenças e pode haver pessoas que não sabem. Eu tenho uma cliente minha que me disse, crenças religiosas. Eu, não é isso. Portanto, eu compreendo. Às vezes nós deste lado parece que é tão simples para nós, porque já estamos habituados a este tipo de vocabulário. Se vocês não entenderem alguma coisa, digam, não entendi esta palavra, e eu depois explico de outra forma, está bem? Então, como eu estava a dizer, eu gosto sempre de ser muito didática e que vocês entendam aquilo que eu estou a dizer. Eu própria já confessei-vos noutras lives, nunca fui uma pessoa muito boa para decorar, portanto, decorar nunca foi o forte. O meu forte era sempre mais o raciocínio, perceber a matéria, e então é isso que eu trago dessa forma aqui, é dessa forma que eu trago o conteúdo, isto é, trazendo analogias para vocês entenderem, portanto, por isso, cada vez que houver alguma coisa que vocês não entendam, digam-me. Então eu vou explicar-vos algo sobre o cérebro, que vou iniciar agora o tema do stress, mas para vocês começarem a perceber um bocadinho melhor como é que funciona o cérebro e o que é que nós vamos utilizar e o que é que nós vamos ter aqui na live, para não ser uma live vazia, isto é, vocês, sabem, eu já percebi, tenho aquelas ferramentas para o stress, e depois vocês nunca utilizam. Porquê? Porque não têm este conhecimento de base. Então é como se não houvesse tanto interesse para vocês porque não têm esse conhecimento de base, e é isso que eu vos vou dar de forma simples para que não seja difícil de vocês entenderem. Não sei que conhecimento é que vocês têm acerca do cérebro, mas é muito importante nós conhecermos o cérebro, tal como nós queremos mexer no telemóvel, nós vamos ver como é que vamos mexer no telemóvel, vamos ver tudo. E com o cérebro é a mesma coisa. Existem às vezes coisas da nossa vida, olá, boa tarde, existem às vezes situações da nossa vida que nós ficamos com baixa autoestima, ficamos com stress, com ansiedade, porque não temos conhecimento do cérebro. E é isso que hoje vou mostrar um pouco. Acredito que se houver pessoas que já tenham esse conhecimento, eu vou explicar de forma muito simples para que pessoas que não tenham entendam. Então, imaginem o cérebro dividido por duas partes. Ele não é dividido por duas partes, mas para ser mesmo muito simples, está bem? Então, a parte da frente é a parte racional, a consciente, aquela que pensa, está bem? É aquela que está por trás da testa, não decorem, percebam. Aquela que está por trás da testa é a parte racional, aquela parte do cérebro que nos faz pensar, ok? Provavelmente já possam ter ouvido desta forma, eu vou explicar para quem não ouviu ainda, está bem? E vai ser muito rápido para entrar então no tema do stress. Mas este conhecimento é importante para vocês entenderem a live em si, está bem? Então, eu tenho a parte da frente, que é atrás da testa, que é a parte racional, aquela que me faz pensar, que me faz ser diferente do macaco, por exemplo. Se vocês repararem, o macaco tem a testa para dentro. Quando eu tive este conhecimento, eu nunca mais esqueci. A forma de eu decorar é perceber e fazer comparações. Nunca mais esqueci, então, que a parte racional está atrás da testa, aqui à frente. E a parte irracional, a parte mais emocional, está aqui atrás, ok? E vamos fazer a analogia como se fosse um iceberg. Então, a ponta do iceberg é a parte racional, que está atrás da nossa cabeça, e a parte de trás é a parte irracional, que é a parte de baixo do iceberg. Então, para vos dizer, o nosso consciente, a nossa parte racional, é apenas 5% de todo o nosso cérebro, ok? Mas, de forma, não é bem assim a nível científico, mas de forma simples para vocês entenderem. A parte racional é muito menor, a percentagem da parte racional é muito menor, equiparada à parte irracional e emocional, ok? Então é o que vai fazer com que as nossas emoções nos dominem. Mas não é por termos aquela parte de 5%, há quem diga que é 5%, há estudos já a dizer que é ali 12, 13%, portanto não se prendam nisso, é uma quantidade muito pequenina comparada ao irracional. E aquela parte de racional pode-nos parecer muito pouco, é só 5% também, então para que é que eu vou fazer as ferramentas de inteligência emocional? Não é nada disso, estes 5% têm um poder gigante no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, na parte de baixo do iceberg, está bem? E então,
lá está, existe muito, as pessoas pensam, ok, então quando elas têm este conhecimento que é tão pequenino, o consciente, não querem fazer as coisas, mas não, porque o nosso consciente tem um poder gigante sobre o subconsciente, mesmo que a percentagem seja pequenina. Por isso, as ferramentas que eu vos trago aqui nas lives são ferramentas para vocês trabalharem a vossa parte emocional através do racional, está bem? Toda esta explicação foi só para vos mostrar o quanto é importante vocês terem conhecimento sobre um assunto, por isso é aquilo que eu trago no início, o quanto terem conhecimento sobre esse assunto é importante para vocês depois terem motivação para continuarem, está bem? Porque às vezes há quem pensa, a motivação é aquela força, aquela pica, aquela genica, mas a motivação é o porquê. Porquê é que eu estou a fazer isto? Eu vou-vos dar as ferramentas e vocês começam a fazer e perguntam-se, mas porquê é que eu estou a fazer isto? Depois, ao terem este conhecimento que eu vos passo agora, vocês percebem porquê é que estão a fazer isto. Eu estou a fazer isto porque eu estou a treinar a minha mente, eu estou a treinar o meu consciente, que por sua vez está a treinar o inconsciente e cada vez vou ser uma pessoa mais leve e mais feliz. Neste caso desta live, eu quis explicar um bocadinho para vocês fazer-vos sentido vocês depois fazerem as ferramentas, está bem? Não começarem a pensar assim, não estou a fazer, para que estou a fazer isto? Pensem que as ferramentas é como se vocês fossem ao ginásio, vocês estão a elevar um peso, só que é bastante mais difícil de perceber no cérebro porque não é tão evidente como a parte física, por isso é que eu reforço tanto. É importante essas ferramentas porque são um treino, é o treino do cérebro, é como vocês estivessem a puxar ali o ferro, não é? Portanto, o halter, para criar músculo. Vocês, ao utilizar estas ferramentas para a vossa parte racional, também estão a treinar a mente, ok? Pronto. Então, eu normalmente inicio sempre com uma explicação do tema, para que vocês entendam, ok, estou a fazer as ferramentas devido a isto. Vocês têm um conhecimento de base. Esta explicação do cérebro foi só para fazer sentido ao longo da live e vocês utilizarem. Basicamente é para que vocês não aprendam agora, nesta live, e depois não façam nada com isso. Façam, porque é um treino, é vocês estarem a treinar a vossa mente consciente, está bem? Pronto, e então, para vos explicar que todos os temas que eu já falei aqui nas lives, já falei sobre perfeccionismo, já falei sobre vários temas que afetam o ser humano, que têm a ver com o nosso consciente, inconsciente. Então, hoje vou falar sobre o stress e todos esses temas que eu já trouxe aqui, já fui atingida por eles, não é? Muitas pessoas dizem que o nosso propósito está ligado à nossa dificuldade, e é verdade, porque nós temos dor, ok, mas porquê? Eu não quero sentir-me assim, eu não quero ser tão pesada, e eu sempre fui assim muito pesada, não havia leveza na minha vida, eu olhava para as coisas, eu dramatizava os problemas, portanto, tudo o que tenho falado até agora, por acaso, já aconteceu comigo, portanto, eu percebo muito bem. Caso não tenha acontecido, eu tenho histórias de clientes para vocês perceberem melhor. Claro que sem nomear nomes, tudo confidencial, obviamente, mas tem acontecido tudo comigo, por isso eu acabo sempre por contar alguma coisa, algum exemplo de mim, para vocês entenderem, porque já aconteceu, ok? Eu não sei se vocês vão se identificar com isto, mas eu sempre fui muito estressada. Porquê? Porque eu queria controlar tudo. Era isso que me acontecia. Eu tinha vontade de controlar tudo. Portanto, eu fazia o planeamento. O planeamento é muito importante. Nós vimos isso na live sobre procrastinação. Eu vou trazer outra sobre produtividade e vocês vão ver também. E eu queria sempre planear as coisas, ok? É muito bom planear e já vimos isso. E depois, caso as coisas não acontecessem como eu planeava, por exemplo, eu tinha algo para fazer aqui no escritório e de repente tocava a campainha. E eu já não conseguia fazer aquilo que tinha planeado porque houve um imprevisto. Então eu já ficava cheia de raiva. E agora? E agora? Então vinha o stress, o peso mental de não conseguir fazer aquilo que eu tinha planeado fazer. Então, algo que fazia com que eu tivesse sempre com muito stress era o constante controle, aquilo que eu queria estar constantemente a controlar tudo e todos. Então, digam-me se vocês também já não vos aconteceu isso. Eu já vos vou mostrar outras causas, está bem? Eu estou a mostrar esta que sempre foi muito evidente na minha vida, que era, eu tinha esse stress diário devido ao excesso de controle, eu queria controlar tudo. Não sei se já aconteceu convosco também, mas é algo muito comum, as pessoas ficarem com esse stress diário, constante, porque querem que tudo corra exatamente como elas planearam e disseram que iam fazer aquilo, têm que fazer tudo, e então eu ficava com esse stress diário devido a isso. Eu peço, por favor, que venham interagindo comigo, para o algoritmo mostrar a minha live a mais pessoas e partilhem esta live,
live, por favor, e muito obrigada, tá? Agradeço logo antes de fazerem, muito obrigada antes de fazerem, agradeço logo. E vou continuar então, lá está. O que me acontecia era que eu ficava muito estressada devido a não conseguir ter controle sobre tudo. E não sei se vocês viram, mas eu coloquei uma história sobre o estoicismo. E é aqui que entra, porque este problema não era só o meu, não é só o meu, agora já cada vez tenho menos esse problema, mas não era... muito obrigada, Patrícia, muito obrigada. O problema de ficar estressada diariamente não era um problema só meu, existe para muitas pessoas, não sei se vocês estão a identificar, mas eu tenho realmente clientes que também aconteciam isso e não é só meu, não é só das clientes, já vem de há muito, muito tempo atrás, que foi por isso que eu falei no estoicismo e coloquei aquele vídeo para agora vos explicar um bocadinho. Este stress do dia-a-dia, devido a não conseguirmos controlar algo, é por causa de nós... não é de agora, não é agora deste mundo. Eu sei que agora temos muitos estímulos, existe muita coisa para fazer, é um mundo muito rápido, tudo muda muito rápido, eu tenho essa noção, mas esta questão de nós ficarmos angustiados devido às coisas não estarem dentro do nosso controle, não tem só a ver, não acontece só connosco agora neste mundo rápido e volátil. Isto acontecia há muito tempo atrás, portanto, há milhares de anos atrás, em que os historiadores, portanto, as pessoas que estavam na Grécia, em Atenas, estoicos, começaram a estudar este caso, de as pessoas ficarem tão angustiadas por situações que elas não controlavam. E eu partilhei convosco situações do dia-a-dia simples, portanto, eu estou a trabalhar e de repente aparece alguém e depois já me estraga aqui o planeamento e eu fico sem controle. Mas existem outras situações, eu posso partilhar, eu tinha mostrado... há uns tempos atrás, uma fotografia que eu tirei à frente da porta de casa, em que eu, quando foi para comprar a casa onde eu vivo hoje, foi uma situação muito complicada, porque eu e o meu namorado adorámos a casa, ficámos fascinados quando viemos visitar, que fantástico, vamos ter a nossa casinha, e ficámos mesmo muito contentes. E depois o que é que aconteceu? Ao fim de uma semana, portanto, eu já andava toda a semana a pensar na casa, não sei se vocês sabem o que é Feng Shui, mas tem a ver com energia, sou uma pessoa que gosto muito da saúde, de trazer boas energias, e eu, como se já tinha estudado um pouco sobre essa área, e comecei a fazer o baguá da minha casa e tal, e depois, ao fim de uma semana, disseram que afinal eu não vinha para a casa tão cedo quanto poderia vir, não é? Quando já me tinham dito que eu vinha ao fim de 2 meses, uma coisa assim, e não iria ser tão cedo, ia demorar imenso tempo. Caiu-me tudo, como se diz, caiu-me o carne e a trindade, caiu-me tudo, eu fartei-me de chorar, lá está, uma coisa que não está dentro do meu controle. Eu estou-vos a explicar este caso específico que aconteceu comigo, em que eu reagi daquela forma, porque não tinha este conhecimento, hoje já não reagiria dessa forma, mas eu chorei, eu assim, não acredito, porque era muito importante para mim ter a casa naquele momento, e então... eu já tinha planeado tudo e chorei imenso, então acredito que este tipo de angústia diária possa ser por coisas pequeninas, como eu expliquei, do nosso planeamento não correr como nós queríamos, ou então coisas um bocadinho mais difíceis, que às vezes andamos ali, que envolve muitas emoções, e hoje eu percebi, ok, não está dentro do meu controle, eu vou ter mais leveza, então foi algo que foi muito pesado e sofrido para mim. E então eu venho cá sempre trazer uma leveza, eu já vos disse que às vezes eu acabo por sorrir, mesmo em situações que pareçam ser complicadas, mas vocês não pensem que eu estou a brincar convosco, nada disso, sou eu que gosto de trazer leveza ao assunto, mesmo o stress não é um assunto fácil, não é? Mas se vocês me estão a ver, eu quero que vejam com leveza e não estar aqui a falar triste, não é esse o meu objetivo, é trazer leveza à vossa vida. Hoje faz sentido até, porque o stress, o que eu vou falar é sobre leveza, não é só, portanto, existem outros temas, mas por acaso vou falar sobre stress e depois sobre a leveza, não é? E então, lá está, quando às vezes sorrio, não é de todo para brincar convosco, é sim para trazer leveza a este assunto. Como eu estava a dizer, este tema de nós nos angustiarmos e ficarmos estressados devido a coisas que não controlamos, não é só de agora, já acontece há muito, muito tempo atrás. Há 3 séculos antes de Cristo, portanto, datas realmente, mas sim, 3 séculos antes de Cristo que os estoicos começaram a estudar este assunto em Atenas, na Grécia, e eles
partilhavam desta dor de as pessoas gastam energia, gastam tempo a preocupar-se com coisas que elas não podem controlar. Como é que é possível? E foi daí que nasceu o estoicismo, e ele é muito falado. Eu gosto muito dessa vertente, dessa área de filosofia, e lá está. Porque eles falam que se a gente não controla, então vamos trazer leveza, e o que é que vamos fazer devido a esse assunto que nós não controlamos, o que é que podemos fazer? Olá, boa tarde. Então, vou-vos até dar um exemplo, não sei se já vos aconteceu, mas é muito comum, em que vocês estão para apanhar o autocarro, não é? Vão apanhar o vosso autocarro. E de repente ele chega atrasado, que é bastante comum. Por acaso nos comboios isso não costuma acontecer, mas nos autocarros é bastante comum eles atrasarem-se. Eu sei que tem pessoas brasileiras a assistiram, e então, autocarro é um ônibus, está bem? E então eu quero ir de viagem para Lisboa. Eu não vivo em Lisboa, mas imaginemos que eu vou para Lisboa. E eu vou apanhar o autocarro e de repente ouço que ele está atrasado meia hora. Eu posso olhar para o lado e ver pessoas super chateadas, e agora? E a refilar com tudo e com todos. E eu, das duas uma, posso fazer o mesmo, posso ir na onda daquelas pessoas que se vão chatear e vão ficar ali a remoer aquele assunto que não podemos fazer nada, não é? Ou então vou fazer algo diferente. Portanto, eu também iria ficar chateada, porque se eu poderia ter compromissos, imaginemos que eu tenho um compromisso com uma pessoa logo a seguir a chegar ao autocarro em Lisboa. Eu iria ficar, e agora o que é que eu faço? Então, o que é que fazemos? Vamos arranjar soluções para isso. Eu vou ligar para a pessoa e digo, desculpa, mas é assim, isto não tem a ver com o meu controle e realmente chegou atrasado, então vou chegar um bocadinho atrasado, peço desculpa, peço que compreendas, e depois vou utilizar esse tempo de forma a não me chatear e não ficar estressada e ter leveza. Ok, chegou atrasado, eu não posso fazer nada, então vou utilizar este tempo. Vou ler um livro. Quem é empreendedor desse lado sabe que nós temos sempre coisas para fazer, e se não for, você de certeza quer atingir os seus objetivos e tem outras coisas em mente. Então imaginemos, quer se desenvolver, ser a sua melhor versão. Então ler um livro é sempre bom para nós nos desenvolvermos e sermos a nossa melhor versão. Vocês pegam no livro, ficam a ler. Então existem duas ações para uma coisa que aconteceu a pessoas diferentes. Portanto, aquelas pessoas começaram a reclamar e começaram a dizer, e agora chegou atrasado, ou então, olá, boa tarde, ou então simplesmente a pessoa, em vez de reclamar, não, vai aceitar a situação e vai utilizar aquele tempo e gastar a sua energia em algo que seja rentável, ok? Então, compreenderam tudo? Olá. Então, como eu estava a dizer, eu agora falei, a live vai ser dividida em 3 partes, basicamente. Agora, eu falei sobre porque é que as pessoas ficam estressadas devido à falta de controle, não é? Muito do stress diário que as pessoas têm é porque elas não têm controle sobre a situação, elas têm aquela sensação, a falsa sensação que têm controle, mas elas não têm controle, é uma falsa sensação, porque se o autocarro chega atrasado, eu não tenho controle sobre isso. Eu podia ter uma falsa sensação que tinha controle, mas não tenho controle, ok? E então, começo a falar sobre o estoicismo, que é mesmo isso, a pessoa perceber que se ela não tem o controle daquilo, então vamos relativizar, vamos dar outra ação para aquele acontecimento, portanto, da nossa ação para aquele acontecimento. Depois vou falar sobre as preocupações e encerro então com a leveza, que foi o que eu falei, que iria falar sobre o stress e como sermos uma pessoa mais leve, porque uma pessoa que é estressada automaticamente é uma pessoa muito pesada, não é? Constantemente a reclamar, a olhar para a parte má das coisas, ok? E então, agora que já vos falei sobre se nós não temos o controle, então o que é que nós vamos fazer? Eu vou-vos dar uma ferramenta para isso mesmo. Vocês têm visto que as minhas lives, normalmente, eu coloco um conteúdo de informação sobre o tema ao início e depois no final dou as ferramentas todas. Hoje vou fazer um bocadinho diferente. Vou dar um tema e dar logo a ferramenta para vocês. É uma ferramenta de inteligência emocional, como eu expliquei no início, as pessoas... como expliquei no início, nós temos a parte racional do cérebro e a parte emocional do cérebro, e a parte racional é aquela que vai massagear, portanto vai moldar o inconsciente de forma que nós queremos. E estas ferramentas da inteligência emocional é isso mesmo que fazem, está bem? E então,
como eu estava a dizer, a ferramenta é o seguinte: eu gostava que vocês apontassem no caderno e que vocês fizessem, está bem? Que eu comecei a explicar tudo aquilo que eu trago na live é para vocês treinarem a vossa mente. É como se vocês fossem ao ginásio, mas em vez de ser o ginásio mesmo físico, para vocês treinarem os vossos músculos, é um ginásio da mente. Treinar a vossa mente, está bem? Está realmente muito calor. Então, como eu estava a dizer, eu vou trazer a ferramenta, peço que vocês apontem, e a ferramenta é constituída por vocês, todos os dias, vão colocar as vossas angústias. Imagina que hoje vocês ficaram angustiados com alguma situação e vocês colocam nesse sítio, ou num caderno, ou numa folha, ou então no bloco de notas do telemóvel, vocês colocam lá: hoje angustiei-me por causa disto. Podem ser coisas simples ou coisas mais complicadas. Podem ser: hoje a unha partiu-se-me e eu fiquei super irritada. Imaginem, eu não tenho nada nas mãos, portanto não tenho verniz nem nada disso, portanto a mim não tenho tanto stress, mas imaginemos que eu tinha as minhas unhinhas com verniz e depois parte-se uma unha a meio, depois isso pode me magoar, por exemplo, o que é que eu faço agora? Então pode ser essa angústia, uma angústia simples, ou então uma angústia um pouco mais complicada, como por exemplo, tiveram uma discussão com um colega ou com um namorado, ou seja, com quem for, está bem? Então colocam todos os dias, durante 7 dias, as vossas angústias, sejam elas assim um pouco mais simples ou um pouco mais difíceis, todas elas, está bem? Depois, ao final da semana, olá, boa tarde, ao final da semana vão colocar num caderno essa lista. Portanto, se vocês até já fizeram numa folha, uma espécie de tabela, até recomendo que seja assim, vocês colocam a primeira coluna da tabela angústias diárias, e vocês colocam lá aquilo tudo que vos incomodou. Depois, no domingo, fazem uma pequena reflexão, vão olhar para as angústias e vão ver: isto esteve ou não dentro do meu controle? Portanto, a segunda parte da tabela, está ou não dentro do meu controle? E vocês colocam sim ou não à frente de cada linha da tabela da angústia que vocês viveram durante essa semana, está bem? E depois, a última parte da tabela, portanto, a terceira coluna da tabela, vocês questionam-se: que comportamento eu poderia ter tido naquela situação? Que comportamento diferente eu podia ter tido naquela situação? Ok? Portanto, é uma ferramenta de inteligência emocional para vocês começarem a ter menos stress devido às coisas que vocês não controlam, porque assim vocês começam a ter muita noção daquilo que está a passar. E o que é que vos traz de angústia, está bem? E é uma forma, a terceira coluna da tabela são para as situações que vocês responderam que sim. Imaginem que vocês se angustiaram por situações que não estavam dentro do vosso controle. Vocês puseram não. Pronto, é isso mesmo, agora enganei-me. É isso. Portanto, vocês têm a primeira coluna e vocês põem as vossas angústias. Na segunda coluna tem: está dentro do meu controle ou não? Se não estava dentro do controle, há pouco disse mal, mas pronto, não há problema porque eu corrijo-me. O perfeccionismo está cada vez melhor, portanto não há problema aceitar os vossos erros. Se tiver uma perfeccionista ou um perfeccionista desse lado, já sabem, enganamos nós, corrigimos, está tudo bem. E a terceira coluna é para aquilo que vocês disseram que não estava dentro do vosso controle, então o que é que vocês poderiam ter feito diferente? Eu dei aquele exemplo do atraso do autocarro. Imaginem, o autocarro atrasou-se e eu podia ter tido o comportamento de ter reclamado, de ter ficado chateada, fiquei muito estressada, fiquei com dor no peito por causa daquele stress todo que eu estive naquele momento. Aceita que dói menos, é isso mesmo. Obrigada, Patrícia, obrigada. Exatamente. Então, lá está, eu posso ter aquela ação de ok, não fiz, como eu estava a dizer, eu posso não ter o controle sobre aquilo e eu posso ter duas ações diferentes, como eu estava a dizer no autocarro. Eu vou-me estressar, vou ficar com dor de cabeça devido a estressar-me, porque fartei-me de reclamar, fartei-me de refilar, ou então eu vou optar por ir ler um livro. Ok, não posso fazer nada, realmente, imaginemos que até nem tinha um compromisso, ok, passa mais, é normal, os autocarros atrasarem-se, está tudo bem, mas por acaso tinha um compromisso logo assim que chegasse o autocarro, então isso já ia mexer mais com as minhas emoções. Então vou ligar para a pessoa, pedir desculpa, mas não havia outra hipótese, não é? Eu não tenho o controle daquilo e tudo bem, vou ler um livro, vou utilizar esse tempo e essa energia de outra forma, ok? Então já vos dei a ferramenta para o stress devido à falta de controle. Como já vos disse, eu estou a falar de stress do dia a dia e porque é que ele acontece.
Muitas das vezes esse stress é devido à falta de controle, à nossa sensação que nós estamos no controle, mas afinal não estamos, porque assim o nosso cérebro ele não gosta de incertezas e se vocês virem nós acabamos por pagar bastante caro devido a isso. E porquê? Como o cérebro não gosta de incertezas, nós tendemos a querer controlar sempre tudo. Então, é por isso que, por exemplo, pagamos os seguros, que é para ficarmos mais seguros, em que nós temos o controle sobre a situação. Então, o nosso cérebro realmente não gosta de incertezas. Eu hei trazer uma live para vocês só sobre características do cérebro, que é muito importante para vocês aumentarem a vossa autoestima, por exemplo, porque às vezes vocês ficam chateados com certas coisas que vos acontecem ou que vocês fizeram e a culpa não é vossa, o problema não foi... Ou, por exemplo, o problema não foi da Isabel, o problema não foi da Patrícia, não é o problema de mim ou de outra pessoa exclusiva, é do ser humano. O ser humano não gosta de incertezas, é por isso que existem os seguros, é por isso que há muitas pessoas que ficam em relacionamentos que não estão bem, porque já conhecem, acomodam-se, não é? Porque o próprio cérebro não gosta de incertezas. É preferível eu ficar num relacionamento que não está tão bom e estar certo, não é? Está certo, do que ir para um relacionamento ou sair daqui e ficar na incerteza. E agora o que é que vai ser de mim? E então, lá está, como ele não gosta dessa incerteza, é normal que o stress aumente devido a isso. Não tem a ver com vocês em específico, mas sim com o vosso cérebro, está bem? Agora vou entrar num tópico que prejudica muita gente e que também aumenta muito o stress, que tem a ver com as preocupações. Quem aí é preocupado? Podem dizer se vocês têm uma única preocupação, ou se eu vos perguntasse qual é a vossa maior preocupação? O que é que vocês vão me responder, provavelmente? Isabel, não é só uma, eu tenho imensas. Uma, quem me dera que fosse só uma. Eu não sei se vocês... Porque lá está, o Instagram tem um pequeno delay e eu falo e só ao fim de um pouco é que vocês respondem. Mas mesmo que não consigam responder, não há problema. Pensem se só têm uma única preocupação ou se existem várias na vossa mente. Então, o stress pode ser devido à nossa sensação de falta de controle, ok? Que eu já expliquei, trouxe aqui o estoicismo, uma linha da filosofia muito bonita que ajuda a tratar e a resolver esse nosso problema cerebral que toda a gente tem, não é só nosso exclusivo, mas é do ser humano. E agora vou entrar noutro tópico que prejudica muita gente e que muita gente fica estressado devido a esse tópico, são as preocupações. A pessoa constantemente tem várias preocupações na mente, então é como se a mente ficasse sempre muito cheia, porque assim, a preocupação é algo que é normal do ser humano, lá está. Eu trago coisas que estudo a nível de neurociências, artigos científicos, agora já vos vou mostrar um estudo, que eu sei que tem pessoas desse lado que gostam disso e depois de procurar mais. Eu vejo isso com as minhas clientes, elas, quando eu trago um assunto, como é que se chama? Podes-me mandar o artigo? E depois eu, tá bem, não há problema, eu mando, porque eu sou igual. E então eu já vos mostro um estudo que foi feito de acordo com a preocupação e lá está. A preocupação é algo que ela é normal do cérebro humano e ela serve para quê? Para nos proteger. E vocês pensam, mas para nos proteger, porquê? Eu muitas vezes que falo do cérebro, eu acabo por falar dos nossos antepassados, não é? Acusas, não é, Patrícia? Eu gosto muito quando os meus clientes querem saber mais, eu mando sempre. Querem saber sobre aquele assunto, eu mando o artigo, eu mando as coisas. Pronto, como eu estava a dizer, a preocupação é normal do cérebro humano e eu trago muitos exemplos dos antepassados porque o nosso cérebro não é muito diferente a nível biológico, ou é basicamente idêntico a nível biológico aos nossos antepassados. E então o que é que acontece? Quando nós, portanto, já não éramos novos, não é? Mas os nossos antepassados estavam no tempo das cavernas, sempre que havia ou um movimento, ou seja o que for, eles tinham que estar alerta, não é? Para esse movimento que acontecia, imaginem que o arbusto começava-se a mexer. Eles tinham que pensar logo, o que é que será que é aquilo? Que é para eles poderem fugir ou atacar, certo? Eu sei que não é o que acontece nos tempos de hoje, não é? Nós, graças a Deus, não temos muitos animais perigosos como tigres, cobras, como havia. Temos somos para a natureza e assim, mas mesmo assim não era como era antigamente. Antigamente era constantemente, não é? Agora podemos, em pequenos momentos, às vezes ir para um sítio um pouco mais perigoso, mas não é a toda a hora, tá? Como era antigamente. E é por isso
que a preocupação é importante para o cérebro. Foi isso que permitiu os nossos antepassados sobreviverem até hoje. Estava só a ver as horas? Foi isso que permitiu o ser humano sobreviver até hoje, devido a essa preocupação que é importante de existir para nos proteger. Então, lá está. O que é preocupação? A preocupação é como se vocês imaginassem que seja uma luz que é colocada num problema, num possível perigo. Vejam a preocupação, lá está, as analogias é muito importante para vocês entenderem. Eu gosto muito que vocês entendam, não que decorem, porque aqui decorar também nunca foi o meu forte, não é? Mas que percebam. A preocupação é como se fosse uma luz direcionada a um possível perigo. Então vocês colocam a luz naquele possível perigo e depois começam a haver mecanismos no vosso corpo para vocês fazerem alguma coisa, ou fugir, ou atacar. Lá está, a nossa hormona do cortisol aumenta, que é para nós sermos mais rápidos a tomar aquela ação. E então a preocupação é isso mesmo, uma luz que nós colocamos num possível perigo. Mas o que é que acontece nos dias de hoje? Acontece que já não é só uma luz direcionada àquele perigo. Acontece que agora tudo está iluminado. As preocupações são tantas que existem várias luzes, não existe um foco de luz, existem vários focos de luz em que já se perde e já está tudo iluminado porque as preocupações são tantas, que já não existe só aquele foco daquela luz para aquela preocupação. Vocês perguntam-me, ok, então o nosso cérebro foi feito dessa forma e agora, olá, boa tarde. O nosso cérebro foi feito dessa forma e agora eu estou condicionada, eu que já não sou uma mulher das cavernas, e estou condicionada porque os meus antepassados tiveram que sobreviver. E então, para que é que me serve a preocupação agora? Então, ok, não é para vos proteger de um tigre, neste momento não temos tanto estas situações, não é? Mas é para vos proteger de outro tipo de situações. Imaginemos, eu vivo numa cidade muito calma, muito tranquila, eu gosto de viver aqui, é uma cidade realmente tranquila, mas imaginemos cidades um pouco mais perigosas. Vocês têm que ter algum tipo de preocupação. Porquê? Porque vocês já sabem que é uma cidade um pouco mais perigosa, então vão ter alguns cuidados, como por exemplo fechar o vidro do vosso carro quando estão no trânsito, para ter alguma atenção, às vezes acontecem coisas. Então, lá está, a preocupação é importante mesmo nos dias de hoje, porque existem momentos que nós precisamos de utilizar para termos esse cuidado, está bem? Então não é só os nossos homens das cavernas que utilizavam para se proteger do tigre, tá? Então, só que o problema aqui é que já não existe essa preocupação normal. A partir de agora há muita gente a ter a preocupação excessiva e é esse que é o problema, entendem? Tal como eu há pouco falei sobre o estoicismo, sobre as pessoas. Obrigada por interagirem, assim o Instagram vai dar a live para mais pessoas, partilhem esta live se conseguirem, muito obrigada. Eu agradeço sempre antes, vocês veem que eu estou sempre a agradecer. Pronto, como eu estava a dizer, então eu já falei anteriormente da pessoa ficar com o stress diário, porque eu não estou a falar aqui de um stress de uma situação pontual, que às vezes acontece, não, nem do eu stress, que é aquilo que nos move, mas sim aquele stress que anda constantemente com as pessoas estão pesadas, entendem? Eu acabo por repetir para vocês entenderem o que é que eu estou a falar e de qual é o assunto aqui, está bem? E esse stress diário costuma acontecer devido ao que eu falei há pouco, que é as pessoas querem ter controle sobre tudo, mesmo controle sobre coisas que são incontroláveis, não é? E agora, devido às preocupações excessivas, está bem? Lá está, o cérebro querer a segurança, ele não gosta de insegurança e de incertezas e por isso é que ele fica tão mal, fica tão angustiado devido a nós não conseguirmos ter o controle sobre a situação. E depois temos agora as preocupações, que é algo que é natural também do cérebro humano, mas o problema não é aquela preocupação normal, é quando ela se torna excessiva. Aí sim vem o problema, está bem? Que é quando ela está constantemente na nossa vida e nós constantemente estamos estressados devido a isso. Então, o que é a preocupação normal? Quando ela é normal, como é que ela é, não é? Como é que ela se processa? Normalmente são coisas para nós, portanto a preocupação normal é para nós planearmos as coisas,
para haver um planeamento sobre tudo o que nós temos para fazer. Depois, ajuda-te a ser mais realista, não é? Ajuda-te a ter um pouco maior noção sobre o que está a acontecer. Depois ajuda-te, lá está, como eu estava a dizer há bocadinho, a resolver os problemas, ok? Então, e quando é a preocupação excessiva? Quando vocês estão num quadro de preocupação excessiva, qual é a grande diferença? A pessoa fica muito cansada. Vocês, quando estão com aquela preocupação excessiva, ficam cansados, depois ficam, lá está, exaustos, com a energia muito em baixo, depois ficam confusos, paralisam-vos, ficam paralisados, vocês não sabem o que é que há de fazer, tanta preocupação, tanta coisa na vossa mente que vocês, mas por onde é que eu me viro? Tanta coisa, por onde é que eu me viro? Fico paralisada, vocês não têm a vida que vocês gostavam, uma vida leve, uma vida feliz, estão constantemente pesados da vossa mente. Esses são os casos de preocupação excessiva, está bem? Portanto, aqui, o que eu trago para a live de hoje é vocês perceberem se estão ou não nessa preocupação excessiva. E como eu estava a falar há bocadinho, eu disse-vos que ia trazer um estudo científico em que mostraram porque é que acontece essa preocupação, não é? Ou porque é que um dos motivos pelo qual acontece essa preocupação tem a ver com a nossa destrução cognitiva. Por exemplo, não sei se vocês já viram, eu realmente podia ter trazido uma foto, e se quem quiser eu mando uma foto dessas, que é uma fotografia que, como é que ela se chama? Eu agora esqueci-me, eu realmente disse que para eu decorar, tenho aqui o meu mapa mental da live. Isso, ilusão óptica, isso mesmo. Não sei se vocês já viram uma imagem com ilusão óptica, às vezes um coelho que parece era um pássaro, é isso. Houve um que eu não consegui ver mesmo qual era a diferença. Depois existem outras, que é esta que eu vos quero trazer, que são as bolinhas, todas juntas, que vocês olham e parece que as bolinhas se mexem. Isto tem a ver com imagens de ilusão óptica. O que é isto? Estas imagens de ilusão óptica mostram-nos como é que o nosso cérebro funciona. Isto é, como o nosso cérebro tem que ser muito rápido a agir, devido, imaginemos, existe um tigre que nos possa atacar, então ele tem que ser muito rápido a perceber as coisas, entendem? Ele não pode estar, será que é um tigre? Ele não pensa de todo. Ele automaticamente, as emoções tomam conta dele e vê se, isto é, ele faz atalhos, está ali um movimento, é para eu fugir ou atacar. Portanto, existem esses atalhos da nossa mente e essas imagens de ilusão, elas mostram isso mesmo, que mesmo que as bolinhas estejam paradas, parece que elas se mexem. Eu acho muito engraçado. Depois, se vocês quiserem, eu mando-vos essas imagens, que é de ilusão óptica, é isso mesmo. São imagens de ilusão óptica que vocês olham e parece que elas estão a mexer, mas elas estão quietas. E isso mostra-nos uma das vertentes do nosso cérebro, que ele constantemente faz atalhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar aquela expressão, para meio entendedor, meia palavra basta. Portanto, nós começamos, parece que percebemos logo tudo, entendem? E essas imagens de ilusão óptica fazem o cérebro parecer que tudo tem movimento. Entendem? Porque aquelas imagens, elas não têm movimento, elas estão estáticas e nós colocamos em movimento. Porquê? Porque são padrões que o nosso cérebro vê e de acordo com aqueles padrões, ele diz que aquilo está a ter um movimento, que é para ele ser muito rápido a agir. Porquê é que vos estou a dizer isso? Porque, às vezes, algo que o vosso cérebro já padronizou como perigo, ele está sempre a preocupar-se com esse assunto, entendem? E mesmo que não seja real, ele traz-vos essa preocupação. E é aqui que eu trago o estudo científico, em que foi estudado, portanto, com um grupo de pessoas, que elas estavam a ouvir uma música e ao mesmo tempo que essa música iria ser colocada, eles iriam levar um choque muito levezinho, não magoava, apenas trazia algum desconforto que não era muito bom. Então ninguém gosta de levar choques, aquilo não era nada, não doía, mas era desconfortável, ao mesmo tempo que estava a música. Depois paravam a música e estavam a analisar o cérebro da pessoa. Paravam a música e pediam à pessoa para pensar na música. E no momento que eles pediam às pessoas para pensar na música, o que é que acontecia? Os mesmos sinais do cérebro foram colocados em alerta. O que é que isto significa? Que às vezes o perigo pode nem ser real, vem da nossa mente, não é? E nós temos preocupação na mesma.
ok? É isso que o estudo mostrou. Mostrou que mesmo que algo não seja real, vai nos trazer preocupação, porque nós pensamos nisso, porque nós condicionamos isso. E eu mostrei-vos, não vos mostrei aqui, mas se vocês quiserem eu mando-vos a fotografia da ilusão óptica, que vocês podem ter uma fotografia com bolinhas estáticas e o vosso cérebro parece que elas estão a mover, porque tem a ver com padrões que o nosso cérebro colocou, que se houver aquilo, então há movimento. E é preferível eu ver um movimento e não haver movimento e eu proteger-me, eu fugir, não é? Ou atacar, do que eu não ver esse movimento e ser atacado, não é? É por isso que o cérebro faz essas distorções, ok? E uma das causas da preocupação excessiva tem a ver com isso mesmo, devido à distorção do nosso cérebro. Então, agora vou-vos mostrar três coisas para vocês verem se a vossa preocupação é uma preocupação normal ou se vocês realmente já estão a passar do limite, entre aspas, de preocupação excessiva. Uma das formas de vocês verem é se vocês sentem-se muito cansados. Porquê? Normalmente as pessoas que têm preocupação excessiva, elas não dormem muito bem. Existe muita gente, eu já vi, que andam constantemente a ruminar e estão sempre preocupadas e o que acontece é que a noite não lhes corre muito bem. E o facto da pessoa não dormir bem, automaticamente tudo é afetado. O sistema imunológico fica menor, portanto existem maior probabilidades de nós sentirmos dor, inflamações, então o que faz com que a fadiga aumente, o cansaço aumente, ok? Então a pessoa que anda muito cansada poderá então ter essa preocupação excessiva. Depois uma pessoa que constantemente ela coloca tudo no negativo, isto é, acontece algo e a pessoa já pensa que, imaginemos, o chefe não deu um bom dia, não nos deu os bons dias, ou seja o que for, e a pessoa já pensa assim, e agora vou ser despedida, portanto, ela já coloca o pior cenário de sempre, ok? Então existe muito essa distorção para a parte negativa, do pessimismo, tá? Depois existe a terceira forma de vocês verem se estão ou não em preocupação excessiva, agora faltou-me a palavra, em preocupação excessiva, se a pessoa constantemente, a anterior, lá está, falei do pessimismo, da dramatização, a pessoa de uma coisa pequenina faz uma coisa gigante, que era o que me acontecia. Eu lembro-me que no início da minha carreira, eu tinha um mentor e eu perguntava, mas porquê é que eu dramatizo os problemas? É que para além de já existirem os problemas, que é mau, não é? Então, mas eu ainda os ponho muito maiores e eu tenho essa noção, mas como é que eu faço? Eu lembro-me, lá está, eu era uma pessoa muito pesada, como eu disse, eu falo de temas que eu realmente já vivi na pele. E então, o facto de a pessoa dramatizar muito os problemas é uma das formas de vocês verem que realmente já estão a ir para a preocupação excessiva, que já não é uma preocupação normal, uma preocupação necessária para vocês agirem perante um perigo, mas sim uma que está constantemente no vosso dia-a-dia e que vos está a prejudicar. Então, e a terceira forma de vocês verem se estão ou não em preocupação excessiva é verem se, por exemplo, vocês pensaram naquela situação, imaginemos o chefe não deu bom dia, não vos disse bom dia, não é? E vocês já começam a pensar que vão ser despedidos. Então, depois, afinal, vocês perceberam que não era nada isso, ou então tiveram uma discussão com um amigo. Já começam a imaginar, eu lembro-me destes cenários, e acredito que haja muita gente a fazer isso, que é, começam a fazer filmes, a dizer, e agora eu disse qualquer coisa que se calhar não devia ter dito, agora ele está chateado comigo, e agora o que é que eu faço? Vou-me lembrar de tudo o que eu disse, deixa-me cá ver o que é que eu disse, deixa-me ver, disse aquilo, já sei, está chateado por causa disso, e agora o que é que eu lhe vou dizer? E já até fazem o discurso para o vosso colega, ou amigo, não é? Amigo que supostamente estava chateado, e vocês já fazem o discurso, e depois descobrem que afinal não estava chateado, não havia problema nenhum. Portanto, outra forma de vocês verem que a preocupação é excessiva é que vocês constantemente preocupam-se com coisas que não acontecem, é aquela antecipação, aquela preocupar-nos por antecipação, não é? Remoermos aquele assunto antes de acontecer, estarmos constantemente preocupados antes de acontecer. E depois, quando vocês veem que muitos dos assuntos em que vos acontece, não acontece aquilo que vocês pensavam que ia acontecer, é porque provavelmente vocês estão aqui no quadro da preocupação excessiva. Eu mostrei tudo isto, vocês provavelmente estão a pensar, eu já sei que estou em preocupação excessiva. Vocês às vezes podem estar a fazer uma distorção e eu fiz questão de explicar aquele estudo científico e mesmo as imagens de ilusão óptica, porque o nosso cérebro engana-nos.
Vocês já ouviram de certeza muita gente falar, o nosso cérebro mente, a mente mente. Por isso, muitas vezes vocês acham que estão de um lado e depois, não, eu já sei, e afinal até está tudo bem convosco, já são vocês que estão a pensar que está tudo errado e não, entendem? Então por isso é que eu vos trouxe estas ferramentas e mostrar-vos se vocês estão ou não na parte de preocupação excessiva, porque é sempre importante as ferramentas de medição para vocês realmente verem onde é que vocês estão, que é para depois começarem a agir. Então, se te identificaste neste momento e se estás mesmo na preocupação excessiva, então vamos trazer soluções, não é? Como eu disse, eu tenho trazido as soluções para cada problema que eu vos tenho trazido também, portanto, não tenho controle, então vou fazer a ferramenta durante 7 dias para ver como é que eu posso agir, estou a treinar a mente. Agora, vi que tenho preocupação excessiva, realmente estou sempre ali a ruminar, o que é que eu vou fazer, ok? Então agora trago-vos essa ferramenta também. Então, o que é que eu vos peço para vocês fazerem? Que analisem sempre se a preocupação está a ser excessiva ou é normal. Eu acabei-vos de mostrar como é que vocês sabem. Estou a ficar muito cansada ou cansado, estou muito pessimista, estou realmente a distorcer tudo. Então, e depois a última realmente é verem, obrigada, muito obrigada, verem se a preocupação tem fundamento, isto é, está a acontecer aquilo que eu me estou a preocupar, aquela dramatização, sofrer por antecipação. Eu escrevo algumas frases, como eu disse, eu gosto mais de perceber do que decorar, e eu às vezes lembro-me, sofrer por antecipação. Muita gente sofre por antecipação e depois nem sequer acontece nada, ok? Então, o primeiro passo para vocês se livrarem dessa preocupação excessiva é realmente perceberem se estão ou não a ter essa preocupação excessiva, está bem? Depois, o segundo passo é então perceberem, colocar as preocupações por ordem prática. O que é que isto significa? Significa que, imaginemos, vocês vão listar as preocupações, sempre sofri por antecipação. Eu percebo, Cíntia, eu também era assim, sofri imenso por preocupação, por antecipação constantemente. Eu já fazia o pior cenário. Eu fazia com cada filme, eu posso-vos dizer que eu achava que ia para realizadora de filmes, porque eu fazia filmes muito bons, mas eram sempre maus. Isto é, eram bons, tinham vários cenários, etc., mas para o viés negativo, como eu disse, a culpa não era minha. E hoje, ao saber isso, trouxe-me bastante leveza e eu fiquei, ok, eu é que não era uma merda, entre aspas, não é? O problema não era meu, realmente o cérebro é assim, o cérebro tem o viés da negatividade, isto é, se vocês virem o que é que dá nas notícias. Quase tudo coisas más, não é? Eu não vejo notícias já há muito tempo, mas será que é 99% de coisas que são más dentro das notícias? Se calhar 90%, 99%, eu não sei. Não sei, mas a maior parte das notícias que dão nas notícias são coisas más. Porquê? Porque o nosso cérebro tem realmente esse viés da negatividade, ele tende a olhar mais para o negativo, tal como vocês têm um dia maravilhoso, acontece uma coisa que não é tão boa e vocês focam nessa coisa, porque o nosso cérebro é mesmo orientado para isso, para quê? Para nos proteger. Caso houvesse um perigo, nós tínhamos que agir, e é por isso que ele é orientado assim, está bem? E então, lá está. Colocar a primeira ferramenta para as preocupações é vocês verem se são preocupações normais ou preocupações excessivas. Estava a ver as horas, já estou a terminar, já falta pouco, eu fiz planeamento para 1 hora, agora falta-me só um tópico, estou a terminar este, está bem? Portanto, fiquem aí desse lado e façam as ferramentas para vocês tirarem esse stress diário da vossa vida, está bem? Então, como eu estava a dizer, primeiro vemos se a preocupação é excessiva ou é normal, está bem? Primeira coisa, termos consciência para depois podermos mudar. Depois, vamos fazer uma lista de preocupações. Ok, a minha cabeça está cheia de preocupações, o que é que vou colocar aqui a lista? Imaginemos, apanho sempre uma multa por não pagar as contas a horas. Imaginemos que é uma preocupação. Ou, e agora, como é que vai ser a minha reforma? Imaginemos que vocês têm esta preocupação. Como é que vai ser a minha reforma? Será que eu vou ter reforma? E agora as coisas, infelizmente, não estão fáceis a níveis económicos. Como é que vai ser a minha reforma, etc. Vocês, imaginemos nestas duas preocupações. Vocês colocam essa preocupação e agora vão colocar ações práticas. O que é que eu posso fazer para essas duas preocupações? Ok? Primeiro vocês veem se têm ou não controle sobre essa preocupação e se vocês realmente tiverem controle, vocês vão ver o que é que podem fazer. Então, na primeira situação em que eu não pago a conta, o que é que eu posso fazer? Colocar débito direto. Assim não é hipótese. Eu não paguei porque me esqueço sempre, imaginemos. Então vou colocar o débito direto e assim
a conta é paga naquele dia porque o banco vai buscar e está feito. Depois, a questão da reforma. Vou ver como é que eu posso investir para eu própria ter a minha reforma e não estar dependente do Estado. Ou ter um bocadinho. Vou ver como é que se faz os investimentos, vou procurar um bocadinho. Ou então, eu quero fazer uma viagem com a minha família, seja o que for. Eu, por acaso, tive uma cliente minha que ela me disse, já há tanto tempo que eu não vou de férias, já há imenso tempo. E eu até questionei, mas porquê? E ela nem sabe, nem era questão económica, é mesmo a falta de planeamento. Portanto, pode ser uma coisa que está constantemente na mente dela, não vou de férias, e depois foi porque ela não organizou-se com o marido, com o filho, seja o que for, não houve este pensamento, e então a pessoa fica com aquela preocupação na cabeça, nunca sai da cabeça porque ela não arranjou a solução para essa preocupação, ok? Às vezes parece simples, mas é colocar no papel. Coloquem as vossas preocupações no papel. Hoje, peço que assim que saírem da live, agora escrevam o que é para fazer, está bem? E assim que saírem, vocês façam uma lista de preocupações. Vão comer, já está quase para a hora de jantar, vão jantar e depois do jantar, façam uma lista. Tenho estas preocupações. E vão colocar quais são as soluções, está bem? Então, agora vamos para o último tópico da live, que tem aqui a ver com leveza. Já vos trouxe 2 causas do stress, portanto, o não controle, não é? Queremos controlar tudo e vou ficar estressada porque não consigo controlar. E depois, aqui, as constantes preocupações excessivas. E agora temos a leveza, que é a segunda parte da live, no sentido em que estas que eu já vos trouxe, eu trouxe-vos a solução para vocês serem mais leves, não é? Mas agora trago-vos a leveza ou a vossa mente ser mais pesada por outra ótica, por outro aspecto. Então, imaginemos que vocês são, eu vou até dar aqui o nome à minha personagem, imaginemos a Bianca. A Bianca tem, portanto, reuniões, tem o seu trabalho, trabalha como administrativa, está no escritório e depois já é sexta-feira e o chefe lembra-se de colocar uma reunião para sexta-feira, naquele próprio dia ele diz assim, vamos ter uma reunião daqui a bocado. Ela nem sequer estava a contar com isso, ela não achava, portanto já tinha até planeado com o namorado ir até ao cinema, né? E depois ele diz, vamos ter uma reunião. Ok, e vão ter a reunião, mesmo perto da hora de saírem, não é? Muito comum. E então, depois o que é que acontece? Ela fica logo super irritada, já estou tão cansada, é sexta-feira e ainda tenho agora uma reunião antes de sair, e eu quero ir ao cinema e já não vai dar tempo, e não sei o quê, pronto. E então, ela já fica estressada por esse motivo, porque já está cansada e fica estressada porque não estava à espera daquilo, lá está, o controle, a incerteza. Depois, para piorar, houve uma crítica qualquer de uma colega. A colega começou a criticar muita coisa, muita gente, não foi só ela específica, mas muitas pessoas. O que é que acontece? Aquilo ainda ferveu mais na cabeça da Bianca, não é? A cabeça dela começou, meu Deus! Depois, o que é que vai acontecer? Ela vai embora, ok, acabou-se a reunião e vai para casa. E depois até vai de boleia com um colega. E o que é que normalmente acontece? Pensem lá o que é que normalmente acontece se vos acontecesse isso no passado, porque vocês já não vão fazer isso. Se vocês tivessem uma situação destas, o que é que vocês iriam fazer? Se vocês fossem a Bianca. Eu gosto de Bianca, por isso eu trouxe esse nome para aqui. Então, provavelmente vocês estão a pensar assim, eu iria falar com o meu colega sobre a reunião, obviamente. Eu iria matutar, não acredito, e agora tu viste, aquela pessoa disse aquilo, e agora vai ficar um ambiente horrível no nosso trabalho, e agora, e mais não sei o quê, e vão reviver de novo toda aquela situação. Depois chega a casa e o que é que acham que a Bianca fez? O que é que acham que ela fez? Vai fazer exatamente o mesmo com o namorado. Coitado do namorado, não é? Eu já estou com pena dele. Eu já estou com pena dele porque eu já tive pena do meu namorado. Porque eu fazia exatamente isso. É isso mesmo, não é, Cíntia? O que é que vai acontecer? A Bianca vai repetir exatamente a mesma história. Portanto, ela não disse uma vez, disse 2 vezes. Disse para o colega, quando vinha para casa, e voltou a repetir tudo para o namorado. E ela diz, eu estou tão cansada, eu não acredito que isto me aconteceu, e agora vai ficar um ambiente terrível no nosso trabalho, e agora se calhar vou ser despedida, e não sei o quê, já começa a ver o pior cenário de todos. E eu aqui volto, trouxe outro exemplo para vocês verem realmente, às vezes como a cabeça das pessoas é muito pesada, não é?
como ficamos com um ambiente muito pesado e como se tivéssemos uma nuvem negra em cima da nossa mente, da nossa cabeça. Vocês imaginem, esta pessoa, não é por mal, mas ela está como se fosse com uma nuvem negra em cima da cabeça dela, porque ela está sempre a ruminar aquilo, fica pesada com aquele assunto, e ela, mas o que é que eu faço, e não sei o quê, e ela fica tão exausta que já não vai a cinema nenhum. Porquê? Porque ela sabe que quando este tipo de coisas acontece, ela não consegue pensar em mais nada. É aquela falta de desligar do trabalho. Vocês sabem, acontece com muita gente. As pessoas não conseguem desligar. Aconteceu aquele pormenor, portanto, aquela situação, e elas já fazem uma destruição enorme daquilo que aconteceu e elas não conseguem desligar disso. Então, elas já sabem que não vão ter nenhum lazer no cinema, que nem sequer vão assistir como deve ser ao cinema, ao filme, não é? Então elas pensam, mais vale não ir, nem vou. Então acabam por estragar o dia delas devido a essa reunião. Então, o que é que eu tenho aqui para vos trazer? Basicamente, este exemplo mostra o que eu falei há pouco, da distorção do cérebro humano, não é? Em que a pessoa pensa... o que era o que eu tinha falado naquela situação do para bom entendedor bem meia palavra basta. O que é que isto significa? Que às vezes as pessoas generalizam as coisas, não é? O nosso cérebro, ele tem essa tendência para nos proteger, para generalizar, que é para a informação do nosso cérebro ser cada vez mais rápido, para nós agirmos muito rápido, é por isso que ele faz isso. Então o que é que acontece? Ele tem essa distorção cognitiva, em que a pessoa pensa ou é tudo ou nada, aquela distorção cognitiva do tudo ou nada, em que ou vai acontecer coisas horríveis comigo, eu vou ser despedida, vou ter um dia de trabalho horrível, ou então nada acontece. Portanto, aquela distorção mental de tudo ou nada. Já vos aconteceu? Ou é tudo ou não é nada, não há cá meio termo, não há cá equilíbrio. Não é? Isso acontece com muitas pessoas e esse é um dos motivos pelo qual a pessoa é muito pesada, tem a tal nuvem negra em cima de si. E não é por mal, existem mesmo personalidades que têm mais tendência a essa mente um pouco mais pesada, porque tem mais tendência a ver onde é que as coisas podem dar de errado, onde é que pode haver o erro, onde é que pode haver perigo. Ai, já são 8 horas, já estou a terminar. Eu estava aqui mesmo, já estou mesmo a terminar. Agora vou-vos trazer então as soluções para vocês serem uma pessoa mais leve, está bem? Então, como eu estava a dizer, o cérebro tem esta tendência de tudo ou nada, não é? De generalizar as coisas, depois de prever o futuro, que era o que falámos há bocadinho. As pessoas pensam que já sabem tudo, elas já vão prever o futuro, elas já sabem tudo o que é que vai acontecer. Elas têm este problema, o cérebro delas é mesmo assim, não é? O cérebro humano, de prever o futuro. Eu já sei tudo o que vai acontecer. Depois fazem filmes, mas é sempre para o mau lado, não é? Depois então aqui, como é que nós vamos desenvolver a leveza? Já estou mesmo a terminar, agora já digo aqui estes tópicos num instante para vocês apontarem, para vocês desenvolverem a vossa leveza. Então, terem cuidado com as reclamações, foi o que eu falei há bocadinho. Vocês viram com o exemplo da Bianca, que ela reclamou até 2 vezes, não é? E quem reclama, clama 2 vezes, portanto ela está a chamar para a vida dela. A nível cognitivo, quem reclama aumenta, portanto aquela situação negativa fica cada vez maior no cérebro. Portanto, vocês ao reclamarem vão aumentar os vossos sentimentos e pensamentos negativos. Portanto, primeira coisa para atingirem a leveza, reclamações do lado, ok? Não há reclamações. Eu sei que muita gente gosta, não é? Fazer reclamação, é saboroso fazer reclamação, mas não. A reclamação vai fazer mesmo com que vocês fiquem pesados, cada vez mais pesados, ok? Porque vão reviver de novo aquilo e o cérebro fica a pensar mais sobre aquilo e realmente não tem a leveza, ok? Depois, diminuir o peso do futuro, que era o que eu estava a dizer. Olá, Tiago, olá. Então, diminuir o peso do futuro. Então, o futuro, as pessoas, como eu disse há pouco, já fazem aquela antecipação, portanto, já estão a antecipar o problema, não é? Já, vai ser horrível, não sei o quê, já estão a prever todos os desfechos possíveis imaginários e agora o chefe vai me despedir só porque eu não me disse bom dia, então já prevêem tudo e mais alguma coisa. Então, diminuir esse peso do futuro, porque nós não adivinhamos o futuro, está bem? Depois temos então o tempo livre, nem sempre é um tempo livre. O que é que isto quer dizer? Muitas pessoas às vezes estão muito pesadas da sua mente e não têm essa leveza porque às vezes parece que elas aproveitam o tempo todo para fazer tudo e mais alguma coisa. Eu estou com um tempo livre, o que é que eu vou fazer?
vou passear, vou entrar no trânsito, vou entrar no trânsito, vou fazer um almoço de família, vou não sei o quê, e então as pessoas parece que não há descanso, a pessoa não tem aquele relaxamento. Todos os tempos livres parece que não são tempos livres, são sempre realmente bem ocupados. Então, para vocês trazerem um pouco mais de leveza à vossa vida, é vocês perceberem que nem sempre dizer sim a tudo é o que vos vai trazer essa leveza. Muitas vezes até estão com famílias um pouco mais pesadas e não queriam até estar com aquelas pessoas, mas porque estão habituados a dizer que sim. Eu te fiz uma live. Muito obrigada pela vossa interação. Eu estou mesmo a terminar, está bem? Estou mesmo a terminar. Eu já vos deixo jantar, só mais um bocadinho, aguentem só mais um bocadinho aqui comigo. Como eu estava a dizer, as pessoas às vezes têm dificuldade de dizer que não, e ocupam o tempo delas todos porque as pessoas pedem mais e mais e mais. E eu fiz uma live sobre como dizer que não, em que aí mostrei realmente o quanto é importante para vocês terem uma vida mais leve, que aqui é este assunto também, ok? Então lá está. Vocês olharem para o vosso tempo livre e ver como é que estão a ocupá-lo, tá? Depois, o último tópico aqui é trazer mais leveza. Portanto, trazer leveza é como se vocês construíssem, como se fosse um hábito, não é? E vocês mantivessem na vossa vida. Portanto, é verem a leveza como um hábito, não é? A ser construído. Lá está o treino da mente a trazer estes hábitos, não é? E ao mesmo tempo manterem essa leveza. Como é que vocês podem fazer isso? Eu vou fazer o jantar, agora vou trazer leveza. Vou pôr uma música que eu gosto, uma música que me faz trazer leveza. Vou passear o meu cão, seja o que for. Ou então fazem um relaxamento, por exemplo, fazer um momento de meditação, vocês fazerem um momento de relaxamento através de uma música calma. Portanto, trazerem esse relaxamento e essa leveza à vossa vida, incorporarem no vosso dia-a-dia. Eu depois trago-vos novidades, brevemente tenho uma meditação que eu vou gravar para o meu YouTube e depois eu mostro aqui no meu Instagram, está bem? Muito obrigada. Obrigada, Tiago, obrigada. E lá está, eu terminei, eu espero que tenham gostado, que tenham colocado todas as ferramentas, que tenham apontado, ok? Para vocês fazerem, como eu já vos disse, nada de vale vocês terem o conhecimento se vocês não aplicarem. Eu comecei a live a mostrar-vos o quanto é importante vocês treinarem o vosso cérebro. Vocês vão treinar os vossos músculos no ginásio, mas depois não treinam o vosso cérebro. Isto é uma forma de treinar o vosso cérebro. Depois eu inventei uma frase que vou pôr no meu feed, que é: a leveza é o caminho para a felicidade, com certeza. Eu gosto de rimar, ficava mais... Portanto, assim, a leveza é o caminho para a felicidade, com certeza. É um caminho para a felicidade, com certeza. Ok? Portanto, coloquem a leveza na vossa vida se vocês querem ser pessoas mais felizes, ok? Muito obrigada, porque nós estamos aqui para ser felizes e alegres, como já vos disse, eu cada vez tenho visto mais a alegria, é a alegria que nos faz trazer tudo de bom. Portanto, tragam a leveza para a vossa vida. Eu sei que é difícil, eu já fui assim, muito estressada, muito carregada, com a nuvem negra sempre à minha volta. Quem me visse via ali a nuvem negra, mas é possível. Através destas ferramentas vocês começam a ser uma pessoa mais leve. Treinem a vossa mente. Eu mostrei-vos o quanto é importante treinar a vossa mente. Treinem. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijinhos. Bom jantar. Beijinhos. Muito obrigada.